nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Alex, que nos fez esse convite para estarmos aqui, adorando a Jesus juntamente com os irmãos. Confesso que eu pensei que o culto era 19 horas, por isso que eu cheguei agora. E louvar a Deus também pela vida dos demais obreiros aqui, presbítero Francisco, sua família, e Israel, o obreiro aqui também, Carlos, amém, pastor Carlos. E quero louvar a Deus também pela vida do nosso mestre, segundo vice, presidente da nossa igreja, Assembleia de Deus Simão Filho, pastor Raimundo Lima, que está ali, adorando Jesus, esse homem de Deus. Enfim, louvar a Deus pela vida de todos vocês aqui presentes. Também louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão acompanhando ou estão cultuando o nosso Deus juntamente conosco, por intermédio do Face, né? YouTube, olha aí, ó. Deus abençoe a sua vida. Deus tem uma palavra para você que está em casa. Eu, sem mais delongas, eu vou ler aqui a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho que segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14, Mateus capítulo número 14, nós vamos ler a partir do versículo 13, glória a Deus, Mateus 14, a partir do versículo 13, vamos ler para nós ganharmos tempo. Glória ao nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. Versículo de número 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Quero compartilhar com os irmãos extrair desse texto alguns aprendizados para nós, da parte de Deus aqui esta noite. Essa passagem que nós vemos é referente à primeira multiplicação. A primeira multiplicação, às vezes a gente percebe que se faz uma confusão entre a primeira e a segunda. Há quem acredite que tem até a terceira multiplicação, mas o certo é que Jesus ele fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e isso foi por 2 vezes. E a gente precisa prestar atenção no texto para poder saber separar. E tem alguns pontos. Por exemplo, a primeira multiplicação
foi narrada pelos 4 evangelistas. Todos os 4 evangelistas narrou a primeira multiplicação. Como nós lemos aqui, capítulo 14, do 13 ao 21, mas Marcos também falou do mesmo assunto, no capítulo 6, do 14 ao 29. Lucas também, ele narrou o mesmo assunto, o mesmo milagre, ou seja, a primeira multiplicação, capítulo 9, versículos 10 ao 17, e João também narrou essa primeira multiplicação, o capítulo de número 6, versículo de número 1 ao 14. Então, os 3 evangelistas, eles falaram dessa primeira multiplicação. E a segunda, só 2, Mateus, capítulo 15, Mateus também narrou a segunda multiplicação, capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 29. E o outro evangelista que narrou a segunda multiplicação foi Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao 10. E aí a gente pode diferenciar nos detalhes que foram narrados pelos evangelistas. Como, por exemplo, na primeira multiplicação, a iniciativa é dos discípulos de chegar até Jesus. Os discípulos se aproximam de Jesus e sugerem que Jesus dispersa a multidão. Já na segunda multiplicação, é Jesus que chega aos discípulos e diz: tenha compaixão do povo, já há 3 dias que eles estão conosco, eu não posso despedir esse povo com fome, senão eles vão desfalecer pelo caminho, e há alguns deles que moram longe. Então a primeira é os discípulos que vai até Jesus e dá essa sugestão, e a segunda é Jesus que vai aos discípulos. E outros detalhes a gente pode destacar para diferenciar esse milagre feito por Jesus, tanto na primeira como na segunda. Por exemplo, na primeira multiplicação, os elementos do milagre foram 5 pães e 2 peixes, certo? Só que na segunda foram 7 pães e alguns peixinhos, não há uma quantidade exata. Aí a gente entende que na primeira tinha muito mais pessoas. Na primeira havia mais de 5.000, porque quase 5.000 era só homens, certo? Fora mulheres e crianças. Isso fala da primeira. Já na segunda, havia cerca de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Então a gente pode diferenciar essa questão. Outro detalhe também é que na primeira multiplicação sobrou 12 cestos de pães. Jesus, ele mandou que ajuntasse para que não houvesse desperdício. Sobrou 12 cestos de pães. Já na segunda, sobrou 7. E assim vai. Eu estou falando isso aí para os irmãos compreenderem que há esses detalhezinhos que dá para a gente perceber a narrativa do texto. Mas o que me chamou a atenção nessa passagem bíblica aqui, e que eu quero compartilhar com os irmãos, é justamente essa atitude, essa iniciativa dos discípulos. No capítulo que nós lemos, capítulo 14, e o versículo de número 15, se eu ver o número 15, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pela aldeia e comprem comida para si. Me chamou a atenção esse versículo aqui. Por quê? Os discípulos, os crentes da época, que estavam seguindo a Jesus, experimentando milagres, aprendendo, eles estavam sendo preparados para dar continuidade à obra. Eles estão diante de um problema.
E diante de um problema, ele sugere Jesus resolver o problema. Qual é a sugestão? Despede a multidão, porque o lugar é inadequado, é deserto. Aí você sabe, quando a Bíblia fala de deserto, tem gente que não gosta nem de ouvir falar em deserto, porque deserto é lugar que não tem água, o sol escaldante, né? Lugar de escassez. Deserto, para o crente, é lugar de sofrimento. Não é um lugar bom, o deserto. Então o discípulo está dizendo, o lugar é deserto, é difícil, e a hora já é avançada. Então eles queriam resolver, despede a multidão. Aí Jesus dá uma outra sugestão para eles. Aí Jesus disse, não, que é isso? Não é isso que nós vamos fazer não. Dá-lhe vós mesmo a eles de comer. Olha que situação, irmão. Eles vêm sugerindo ao mestre que despeça a multidão, e o mestre agora chama-os à responsabilidade. O mestre transfere a responsabilidade para eles. Dá-lhe vós mesmo de comer a eles. Aí alguém disse lá, mas 200 denários daria para comprar pão para... Irmãos, nós estamos falando de quase 5 mil homens, que não caberia aqui dentro desse templo. É grande, mas não caberia aqui dentro desse templo. Fora mulheres e crianças. Ou seja, havia famílias ali. Pode perceber que na narrativa do texto, Jesus, alguns versículos anteriores, diz que Jesus chamou, Jesus trabalhando numa demanda, os discípulos chegaram de uma obra, Jesus está cansado, eles nem estavam tendo um tempo para se alimentar direito. Jesus chama eles para o deserto. Jesus que chamou eles para o deserto. Aí o texto diz que a multidão percebeu e foram a pé de cidade em cidade e chegaram primeiro. Quando Jesus chegou no barco do outro lado, está lá aquela multidão. Estratégia de Deus, estratégia para atrair a multidão. Imagine um grupo de pessoas correndo de cidade em cidade e arrastando mais. Estratégia de Jeová. E aí, o texto diz que quando Jesus sai, ele se depara com aquela multidão e ele teve compaixão. Ele começou operando milagre, curando enfermos, certo? Mas faltava o pão, o alimento. E aí tem essa situação. Aí observe, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Quem chamou para o deserto? Foi Jesus. Nós podemos perceber que na ótica humana, na minha ótica, na sua ótica, a situação vai de mal a pior. Deserto, não tem jeito. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente se comportaria da mesma forma se nós estivéssemos lá. E até hoje, a gente se comporta assim. Busca resolver o problema de um jeito em que nem lembra de que Jesus, ele opera milagre. Só que o deserto é o lugar adequado para Deus operar milagre. Nada acontece por acaso, queridos. Não foi por acaso que Jesus estava naquele cenário. Não foi por acaso que ele estava no deserto e aquela multidão estava ali. Deus, ele quer sempre manifestar a sua glória, ele quer sempre manifestar o seu poder, e nós precisamos estar sensíveis, precisamos estar atentos ao trabalhar de Deus, ao agir de Deus. E aí, meus irmãos, para eles, o lugar era inadequado e a hora já estava avançada. Quem sabe você está no deserto. E quando eu falo de você estar no deserto, eu falo que Deus te conduziu ao deserto. Essa prova, essa luta que você está passando, essa dificuldade, essa situação que está assolando sobre o mundo, Estamos no deserto.
E aí você está achando que vai morrer no deserto. Você está achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Quem sabe você recebeu a promessa do Senhor. Deus falou com você que vai fazer, que vai agir, que vai salvar, que vai libertar. Aí você diz, ó, passou o tempo, já foi. Para mim, não vai acontecer mais. Só que o tempo é de Deus, e não importa o local, não importa a circunstância, Ele garante, Ele é a vida, Ele dá vida com abundância, Ele opera milagre no deserto. Ele dá vitória aos crentes no deserto. Então, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Aí o mesmo, o João, capítulo 6, ele narra o mesmo milagre, o primeiro milagre da multiplicação. Ele disse que Jesus perguntou a Filipe, e aí? Como é que a gente vai fazer para alimentar esse povo? Aí Jesus que pergunta, de onde nós vamos alimentar esse povo? Aí Filipe disse, Senhor, 200 denários, fala também de dinheiro, certa quantia de dinheiro daria. Aí o texto diz que Jesus perguntou a ele para o experimentar, porque ele bem sabia o que ele ia fazer. Deus está no controle, Deus está no comando. Nós não podemos nos desesperar, queridos, certo? Ele está no controle, Ele sabe de todas as coisas. O tempo é dele, e vale dizer que o tempo foi criado para nós, seres humanos. Deus está fora do tempo, Ele é infinito, Ele é eterno. E a hora dele agir chega na minha e na sua vida, certo? Então, você pode estar pensando, já passou, eu estou de mal a pior, as forças se acabaram, a esperança se foi. Aí Deus está dizendo, está no lugar certo. A hora é agora, a hora é essa, é no deserto. Você lembra de Agar? Capítulo 21 de Gênesis. Agar foi expulsa da casa de Abraão. Sara disse, ó, manda ela embora com o filho dela, porque ela não tem parte com meu filho, não. E Abraão, triste, teve que despedir Agar, vai embora. Deu água, deu pão, só que ela foi para o deserto. Antes disso, Deus já tinha falado com Agar. Deus fez uma promessa para Agar, de que Ismael seria grande, seria bravo, ele seria contra todos e todos seriam contra ele. Ou seja, Deus faria de Ismael uma grande nação. Havia uma promessa de Deus sobre a vida de Ismael. Só que Ismael, mas a mãe é mandado embora e vai parar no deserto. A água acabou. O texto diz que Agar bota o seu filho debaixo de uma árvore, a distância de um tiro de flecha. Foi o que ele se tornou, um flecheiro, guerreiro, valente, bravo. Um tiro de flecha. E ela ficou o quê? Distante, para não ver o menino morrer. Certo? Só que não adianta você fugir do problema, porque ela ficou distante, mas o menino estava chorando alto, e ela está lá ouvindo. O texto diz que o anjo bradou, Agar, o que você está fazendo aí, mulher? Deus não já falou que tem um negócio com... Levanta aí, pega o menino e segue. Ela levanta e pega o menino, e Deus abriu os olhos dela num deserto. O lugar era deserto, a água tinha acabado, mas Deus abriu os olhos dela num deserto e apareceu um poço de água. Ela encheu e prosseguiu. Sabe por quê? Porque Deus está no controle. Deserto, quando o crente é conduzido por Deus, eu não estou dizendo o crente ir para o deserto sem Deus mandar, por consequência de erro, de pecado. Não. A igreja lavada e remida no sangue de Cristo, a igreja que está em comunhão com Cristo, o povo de Deus, volta e meia o Senhor nos conduz ao deserto, um lugar de treinamento, de provação, mas para nos abençoar, para que o nome dele seja glorificado. Então Deus faz isso,
Foi aonde que João Batista, o maior, depois de Jesus, foi Jesus que testemunhou. Onde que ele foi criado? Onde ele cresceu? No deserto. O próprio Ismael. O texto diz, capítulo 21, a partir do versículo 14, diz que depois disso aí, que Deus abriu os olhos dela, que ela viu lá o poço, diz que ele crescia e se fortalecia, e o Senhor era com o menino, era com ele, Deus estava com ele. Deus está com você, Deus está com a igreja nesse deserto. Não importa, você já o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é algo que nunca imaginaríamos ver parar, o mundo parar, a partida de futebol e tantas outras coisas, né? Por conta dessa pandemia aí. Só que a igreja de Cristo não pode parar de adorar. A igreja de Cristo não pode ser tomada de surpresa, porque tudo isso está na Bíblia, é cumprimento, é profecia que estão se cumprindo, e Jesus não nos deixou enganado acerca disso. E o que nós temos que fazer, ou seja, continuarmos sendo canal de bênção, porque a igreja é isso na terra, canal de bênção, agente de milagre. Eu e você é aquela pessoa que, diante do desesperado, querendo tirar a própria vida, você dizer, não faça isso. Não faça isso porque tem solução para você. Creia no Senhor Jesus Cristo que será salvo tu e a tua casa. A igreja é para estar nessa posição aí. Então, o deserto não é lugar de crente morrer, de passar decepção, fome, morrer de sede. Não, o deserto é o lugar onde Jesus ele convida para operar o milagre. A visão deles era essa: Senhor, o lugar é inadequado, a hora já passou. Quem sabe você está pensando assim. Mas ele diz, opa, calma aí. Vocês estão querendo resolver as coisas muito fácil. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Divide aí, organiza aí de 50, de 100, 100, de 50, bora trabalhar. Imagine organizar 5.000 pessoas. E as crianças? E as mulheres? Trabalho, meu irmão. Trabalho. Eles queriam que o Senhor despedisse a multidão. E pelo deserto, manda ele se virar aí, em outras palavras. Só que Jesus, ele cuida. Jesus é fiel. Aquela multidão estava ali, sedenta, ouvindo a palavra, recebendo o milagre. E ele jamais ia despedir o povo vazio. Aí os discípulos agora é chamada a responsabilidade de dar-lhe voz mesmo a eles de comer. E eles tiveram que trabalhar, organizar. E mais, Jesus vai lá, pega o pão, abençoa e dá para eles. Sabe o que quer dizer isso aí? Eu e você tem pão. Eu e você tem alimento para essa humanidade. Eu e você tem, ele disse, você como luz, você como sal. Eu e você tem pão, tem alimento, tem a palavra. A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Você tem essa palavra. Jesus confiou isso à igreja. Então o cenário está aí, o cenário é esse, de pandemia, desespero, né? É uma realidade, muita gente sendo atingido, mas Deus está no controle. Tá certo? Ele vai continuar cuidando de mim, ele vai continuar cuidando de você, ele vai continuar cuidando da sua família. E não pense que o tempo dele passou, não, ele opera na hora certa. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, porque Deus ele é fiel. Tá certo, crente? Tá certo ou não tá certo? É claro que tá certo, porque Deus ele é fiel, ele cuida de você. Então, Senhor, eu não estou aguentando mais, meu Deus, eu vou parar. Eu estou desanimado. Observe a caminhada, a trajetória de Israel. Faltou alguma coisa no deserto? Tudo bem, a caminhada era para ser 40 dias, aí o povo murmurou. Aí teve que ficar rodando 40 anos. E olha que Deus, ele faz promessas e ele cumpre com as suas promessas. Só que ele teve que esperar os murmuradores morrer para nascer uma outra geração, porque se tem uma coisa que Deus não se agrada é a murmuração. A gente duvidar do trabalhar de Deus, do agir dele, isso é murmuração. Deus não se agrada disso. Então, a igreja é para estar, por cima. A igreja é para estar firme.
A igreja é para estar tranquilizando as pessoas que estão à nossa volta, em pânico. Eu e você para ter uma palavra, para as famílias, para as pessoas, e não entrar em desespero. Estamos no deserto, mas Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de você, certo? Não é o lugar, ao nosso ver pode ser inapropriado, mas foi o próprio Jesus que criou aquela situação, convidou eles ao deserto e atraiu a multidão para o deserto. Então, sem essa de o lugar é deserto, a hora já passou, não passou nada. A hora dele é a hora dele na minha e na sua vida. Não é como eu quero, não adianta ansiedade, não adianta, reclamar, não adianta duvidar do trabalhar de Deus, é esperar, é aguardar, mas sabe como? Adorando, sabe como? Servindo, sabe como? Fazendo a vontade dele, glorificando o nome dele. Paulo e Silas estavam apanhando lá na cadeia, apanharam, por quê? Porque estavam fazendo a vontade do Senhor, e aí foram presos e amarrados. Só que eles poderiam parar, vou parar, Senhor, não dá, a luta está grande, eu sendo fiel ao Senhor, nada disso. Eles começaram foi adorar, em plena cadeia adorar, porque não tem essa não, irmão. O verdadeiro crente, ele dá testemunho aonde ele estiver, onde ele coloca a planta dos pés dele, ele glorifica o nome do Senhor. Aí um adorador, ele toca no coração de Jeová. Aí Jeová não resiste, aí faz as cadeias tremer, as cadeias caem por terra, as portas que estavam fechadas se abrem quando a igreja do Senhor, ela adora. Deus não resiste, irmão, certo? Não tem mal, não tem inimigo, não tem pandemia, não tem nada que impeça um adorador, o agir de Deus. O texto diz que Jesus Cristo, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus continua operando milagre, ele continua operando milagre. A gente precisa crer e precisa invocar o nome dele, precisa estar na posição, independente do local. É deserto? Você está na comunhão? Se prepare, porque ele vai operar o milagre no deserto. Não tem água não? Peça a ele para abrir os seus olhos, porque você vai ver um poço de água em pleno deserto, e o nome dele vai ser glorificado. Mas você não vai morrer, você não vai perecer, você não vai parar, porque ele cuida de você no deserto. Então não tem desculpa para mim, para você, irmão, está difícil, não. Adore a Jesus, glorifique a ele, confie nele, porque a hora é dele, o momento é dele, a hora já é chegada. Eu quero acreditar que, de maneira simples, mas você entendeu a mensagem do Senhor aqui esta noite, e que você possa tomar posse, que você possa acreditar, que você possa entender que Deus está acima, Ele está acima de tudo e de todos. Às vezes a gente fica fazendo tempestade num copo d'água, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, eu vou perecer. Tempestade num copo d'água, e Jeová está de lá dizendo, meu Deus, eu estou no controle, está tudo nas minhas mãos, eu tenho poder, sabe? E a gente precisa fazer o quê? Descansar, como o salmista ele fez, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu, ele estava clamando, só que ele estava com paciência, não havia desespero. E aí Deus ouviu o clamor, isso é, Deus resolveu o problema, Deus entrou com providência, sabe? Então, nessa passagem bíblica eu vejo um Jesus que se preocupa, que tem compaixão. Nessa passagem bíblica eu vejo Jesus que não se preocupa só apenas em curar da enfermidade, em libertar o ser humano, mas eu vejo ele como um provedor, ele provém, sabe, alimento. Ele provém sustento, ele nos sustenta, ou seja, ele opera milagre, em todo sentido falando. Jesus preocupado com a multidão e alimentou, e não tem faltado nada para você, ele vai continuar cuidando de você, ele vai continuar alimentando você, porque Jesus, ele se preocupa no mínimo detalhe na minha e na sua vida, na nossa vida. Então, não se preocupe, creia tão somente que você, que a sua família, que a sua casa, que a igreja do Senhor vai continuar guardada, independente da fase, da circunstância. Se é a pandemia, se o mundo está em desespero,
fique em paz, descanse. Ele diz: a minha paz eu dou, e não dou como o mundo a dá. Não se turbe o coração, não se atemorize. Que Deus em Cristo o abençoe, amada igreja. Quero agradecer ao presbítero Alex pela confiança